E para analisar a atualidade em estúdio é meu convidado Pedro Lino. Pedro, boa tarde, bem-vindo ao Faz de Contas. Que opinião é que tens nesta altura sobre estas notícias não confirmadas? A verdade é que, ou em bom rigor, aquilo que vai saindo é que estão a decorrer normalmente, mas que poderá estar, e essa eu diria que para os investidores, para uma tentativa de acalmia no mercado, era bom se efetivamente amanhã ou antes ainda do dia 20 surgisse este consenso, este acordo e ficasse tudo definido em relação ao terceiro resgate à Grécia. Sim, pelo menos no curto prazo seria muito bom que esta semana ficassem as condições todas definidas para que seja aprovado pelo Parlamento grego e pelos outros Parlamentos nacionais. Mas, quer dizer, as negociações ainda continuam, agora não é na Troika, mas é um quarteto, porque neste momento, para além do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do FMI, temos também um mecanismo de estabilidade que está a negociar e que vai ser o grande financiador do terceiro resgate, mais de 86 mil milhões de euros. Mas era bom que esta situação ficasse resolvida rapidamente, até para dar um pouco de estabilidade aos investidores e à própria economia grega, que tem estado no impasse. Eu recordo que este terceiro pacote inclui uma ajuda muito forte aos bancos, que estão praticamente insolventes e que se vêem com taxas de incumprimento superiores a 30%, ou seja, o sistema financeiro não funciona. E para que a economia volte a retomar o seu estado normal, Eu já se é aqui que se pode perguntava na chamar, última semana, poderá ser isso? também o segredo dar liquidez ou injetar capital na banca, e fala-se em cerca de 25 mil milhões, para que seja a banca a ser o motor desta recuperação, porque vimos a questão da produção industrial, que ainda assim surpreendeu pela positiva, uma queda de cerca de 5%, é muito pouco para uma economia que esteve parada durante... Está quase em depressão. E que ainda continua parada, mas ainda assim poderá ser o segredo, ou seja, injetar na banca para que a banca depois possa ser este motor da recuperação, ou se quisermos, para voltar a pôr a economia grega a trabalhar. Esse pode ser um dos pontos, mas eu diria que com tanto dinheiro que saiu da Grécia, o primeiro objetivo é estabilizar o sistema financeiro e é dar credibilidade. Ou seja, dizer que os bancos têm uma almofada suficiente de dinheiro, não só para voltar a emprestar, mas também para gerir o nível de incumprimentos que estão a verificar-se neste momento, que, como disse, são superiores a 30% dos empréstimos. Ou seja, ao dar uma credibilidade aos bancos através de maior capitalização, é provável que os fundos que saíram nos últimos 5 anos da Grécia voltem ao país, não apenas para investimento, mas também para o setor financeiro, para aplicações. Por exemplo, para a Bolsa, e a última semana, podemos dizer, foi uma desgraça. Principalmente para a banca grega. Principalmente a banca grega perdeu mais de 60%, se bem hoje que hoje os bancos estavam a recuperar 12% sob o valor de sexta-feira, que é um valor já muito mais baixo do que tinha iniciado a semana. Mas este regresso de capitais, porque hoje a Bolsa já estava a subir 2% apenas, pode ser que se assista... E os juros no mercado secundário, estávamos a ver há pouco, por exemplo, há 2 anos, que acaba por ser a maturidade para a qual temos olhado mais nos últimos meses, e estamos a ver nesta altura, está já abaixo da barreira dos 20%, e no último mês, segundo cálculos da Bloomberg, a yield desta linha há 2 anos caiu cerca de 40 pontos percentuais, o que acaba por ser também aqui um sinal bastante positivo. Sim, também não nos podemos esquecer que no mês de julho tivemos aqui um pico de stress com as taxas de juros a subir, praticamente quando se percepcionava que a Grécia poderia sair do euro. Movimento de correção. Mas mesmo assim, repara, 19% a taxa de juros a 2 anos significa que o nível de incumprimento ou a probabilidade de incumprimento da Grécia ainda é muito elevado. Ou seja, o que se falava de uma reestruturação com perdão de dívida ainda está muito presente no mercado. O mercado não está a antever uma reorganização em termos só de taxas de juros e de maturidade. Está também a prever uma reestruturação porque a 2 anos, ou seja, até 2017, não prevê que a Grécia consiga cumprir, porque com taxas de juros de 19% é impossível percepcionar-se que um país cumpra. Ou seja, é preciso estabilizar o sistema financeiro, é preciso dar confiança para que os capitais regressem e ajudem quer à subida da Bolsa, quer à queda das taxas de juros das obrigações do mercado secundário. Até porque secundário. certamente os investidores, e depois de todos estes anos, é verdade e é importante que se diga, houve muitas incertezas com a mudança do governo, criaram-se ainda mais incertezas porque ninguém sabia ao certo se aquilo que tinha sido estabelecido ia ou não ser cumprido, acabou por não ser cumprido, boa parte
medidas, mas a verdade é que sabe que depois de estar fechado o terceiro resgate vai haver um congresso do Syriza e também sabe que internamente o Syriza está prestes a implodir e, portanto, também poderá advir daqui a algum risco num futuro mais próximo, mesmo depois de estar tudo fechado e de estar tudo definido em relação ao terceiro resgate, ou há alguma forma de se criar aqui uma espécie de alíneas estanque que permitam ou que obriguem este ou outro governo mais ou menos radical a cumprir no futuro aquilo que é estabelecido? Bem, o que as obrigações nos dizem no caso secundário é que a incerteza na Grécia para os próximos 5 anos não terminou. E o que nos dizem as perspectivas do Congresso do Syriza é que ainda poderão existir eleições legislativas este ano. Ora, o pior que um país precisa é de instabilidade política. Nós vimos o caso português, com toda a instabilidade que às vezes se gerava, com o não sai do governo e há eleições antecipadas ou não. E isso criou uma instabilidade em Portugal e a Grécia está a sofrer outra vez desta incerteza do que é que poderá ser outubro ou novembro. Poderá ou não existir eleições. Uma coisa é certa, o Sr. Alexis Tsipras, apesar de tudo, é o líder indestacável neste momento da Grécia, seja através do Syriza, seja um partido novo que ele vá fundar, seja outra coisa. O senhor tem carisma e aparentemente consegue vender o sim e o não ao mesmo tempo. Isto num momento em que toda a oposição está dizimada, ou seja, não parece um líder, uma liderança, porque é fácil justificar que esta crise é uma consequência da governação, quer do PASOK, quer da Nova Democracia. Por isso, o Sr. Alexis Tsipras ainda tem aqui uma vantagem e o Syriza, eu acho que tenho de reconhecer que se não for através dele, se calhar desaparece mesmo. Por isso, eu acho que vai haver um consenso generalizado em termos de implementação das reformas, até porque, e deste terceiro pacote de ajuda, porque ele não é só aprovado pelo Syriza. Já vimos o Sr. Tsipras já teve o apoio dos deputados da Nova Democracia e do PASOK, porque é necessário um consenso mais alargado. E esse consenso mais alargado está a existir no Parlamento, seja com Syriza, PASOK ou Nova Democracia no Governo. Pedro, falávamos há pouco da banca grega, que na última semana esteve muito pressionada, mas também a banca portuguesa tem estado bastante penalizada. Vimos na última semana o BCP, por exemplo, a ser influenciado também com as questões vindas da Polónia. O que é que justifica? Eu trouxe aqui alguns gráficos, nomeadamente desde o início do ano. Por exemplo, no BCP, o que é que justifica os mínimos recentes? Bem, o BCP, para além do problema que agora existiu na Polónia, que é o facto de os bancos eventualmente serem chamados a pagar uma diferença dos empréstimos em francos suíços, ou seja, os clientes que pediam créditos à habitação financiavam-se não em zlotys, mas em francos suíços, porque as taxas eram mais baixas. Qual foi o problema? É que o franco suíço valorizou-se este ano e, nomeadamente, dia 15 de janeiro de 2015, valorizou cerca de 30% em 10 minutos e isso trouxe perdas muito grandes para quem tinha créditos em francos suíços. O que é que está a acontecer? Existe um projeto que já passou na Câmara Baixa, falta passar na Câmara Alta do Parlamento grego, que é obrigar os bancos a pagarem uma diferença desse prejuízo. Ora, o BCP veio com um comunicado na sexta-feira dizer que não sabia quantificar bem se essas medidas passassem, porque ainda não passaram na Câmara Alta, mas não sabia quantificar bem qual era o impacto nas suas contas. Para além disso, a banca portuguesa está a sofrer desde que o novo banco foi alvo, desde que o BES foi alvo da medida de resolução e, nomeadamente, quando se soube que as contas em Angola não eram bem aquilo que poderiam ser, ou seja, todos os bancos que têm uma exposição elevada à Angola, nomeadamente o BPI, que ainda tem que resolver a sua exposição à dívida angolana, e o BCP, que também tem a sua atividade em Angola, todos estes bancos são percepcionados com maior risco. E depois, nas contas do BCP, vimos algo um pouco mais negativo. O BCP, que se me permite, este ano, eu trouxe aqui um compilado, a perder 9,4% desde o dia 2 de janeiro, portanto, uma sexta-feira, foi o primeiro dia de negociação, depois o BPI 5,25 e o Banifun 67. E o BCP também está mais pressionado porque tem um acionista, que é a Sonangol, que agora se percepciona também como sendo um acionista mais fraco, uma vez que Angola está a sofrer uma retração económica devido à queda dos preços do petróleo, o que significa que caso o BCP precisasse de um aumento de capital ou um reforço ou o que fosse, este acionista já não seria um acionista de peso. E depois, nas últimas contas apresentadas, um fator que ainda é negativo, apesar da economia estar a recuperar, o nível de incumprimentos continua a subir, ou seja,
O nível de incumprimentos situa-se em 9,7% contra 9,4% do trimestre anterior. Ou seja, a melhoria da economia portuguesa não se está a transmitir numa melhoria do balanço, pelo menos por agora, e os investidores ficam preocupados em Angola, Polónia, a economia portuguesa. Tudo isto não joga muito a favor da banca portuguesa, que infelizmente continua refém de todos os escândalos, o Novo Banco, o BPP, o BPN. No BPI falou-se muito também na questão, o futuro do banco, se haveria ou não uma possível fusão. Sim, depois com a as OPAs BCP. falhadas, o facto de haver... Estamos a ver o gráfico deste ano do BPI. Sim, uma forte subida. Quando a OPA foi lançada pelo CaixaBank, depois perspectivava-se uma luta entre a engenheira Isabel dos Santos e o CaixaBank pela tomada de controle, mas o que é facto é que, aparentemente, o CaixaBank até estaria disposto a reduzir a sua participação. Mas, mais uma vez, esta evolução do BPI é muito dependente da sua atividade em Angola, que é a maior geradora dos lucros, e nota-se perfeitamente uma pressão à medida que o preço do petróleo baixa, a economia angolana fica mais deprimida ou mais... com um futuro mais incerto, e o BPI é o dos também que sofre mais com isso. Muito bem. Falando de outras geografias, de outras realidades e olhando para a Noruega e para a sua exposição, e falamos, é curioso porque muitas vezes falamos de economias estruturalmente mais desenvolvidas, e digo desta forma, e já vais perceber porquê, porque estruturalmente mais desenvolvidas, como é o caso da Noruega, e falamos de economias que não são estruturalmente ou que são mais dependentes do petróleo, como é o caso de Angola, e muito se tem falado sobre Angola, o facto de estar muito alavancado ao petróleo, mas a verdade é que temos uma economia como a norueguesa, lá está, estruturalmente mais desenvolvida, mas que também está a braços e a dificuldades, porque o barril de petróleo está não na casa dos 50%, mas já desceu para baixo desta barreira. Ou seja, ninguém, e quem está habituado a ter receitas do petróleo, ninguém consegue ficar imune a esta nova realidade. Sim, à medida que o preço do petróleo baixou 50%, e nomeadamente o Brent já está abaixo dos $50, isto causa uma pressão muito grande na economia norueguesa. Agora, há uma grande diferença. Tomarmos nós ser a Noruega, porque a Noruega tem um fundo de 800 mil milhões de euros que pode utilizar. É um facto que nunca ninguém se atreveu, nunca nenhum Ministro das Finanças se atreveu a ir buscar algum dinheiro a esse fundo. Mas fala-se agora nessa possibilidade. Exatamente, porque pela primeira vez a Noruega vai estar... as receitas vindas do petróleo. Temos ali vários setores, mas aquela primeira barra... Sim, e por este gráfico é muito interessante, porque percebe-se que todos os outros componentes somados são inferiores às exportações de gás e de petróleo. Ou seja, isto demonstra o peso que o setor petrolífero tem na economia norueguesa, e o facto é que, com uma queda de 50% do preço do petróleo, este ano a Noruega vai entrar em território negativo, ou seja, vai ter um déficit, e esse déficit pode ser financiado ou através de obrigações de mercado, ou então através desta reserva que tem de mais de 800 mil milhões de euros. Ora, será algo psicologicamente negativo para os noruegueses, dado que nunca essa reserva seria supostamente apenas deveria ser utilizada dentro de algumas décadas, que era quando o petróleo acabasse. Seria uma alternativa para a economia norueguesa, para caso necessitassem nessa altura. Infelizmente, dado que os gastos têm sido superiores na última década e meia, nomeadamente através dos gastos sociais. Pedro, este gráfico de linhas que vemos, aquela linha de cima a preto, que está já num sentido nitidamente descendente, e aqueles tracejados são já previsões para o futuro mais próximo, são as receitas com petróleo, portanto... Exatamente, o que significa que a despesa que está a vermelho, a despesa vai superar as receitas com o petróleo, que significa que ou tem que se financiar no mercado, ou então tem que ir a este fundo buscar dinheiro, que é algo que não acontece, se me permites, em várias décadas, e portanto... Exatamente, mas aqui o que este gráfico demonstra é que na linha vermelha é que as despesas têm aumentado década após década, ou seja, existem mais despesas sociais, fruto também do envelhecimento da população, se bem que a Noruega tem uma taxa de desemprego invejável, apesar de estar a subir, ainda está nos 4,3%, o que para eles é crítico. O que para eles é crítico, para nós seria um emprego perfeito. Pedro, como sempre, muito obrigado pela tua análise. Obrigado, boa tarde.